Olá, colega! Agora vamos tratar sobre a construção da defesa e decisão administrativa ambiental. Também falaremos um pouco sobre os famigerados processos de regularização e sobre a confecção de termos de compromisso ambiental. Entenderemos quando devemos utilizá-los e o que deverá constar neles. Além disso, abordaremos sobre a parte final do processo administrativo ambiental, relacionada à confecção dos recursos administrativos contra as decisões e à execução do valor das multas eventualmente aplicadas. Então vamos finalizar com chave de ouro nosso curso com todos esses importantes assuntos, começando pela defesa, o momento em que a administração vai conceder um prazo para o autuado produzir tudo o que entender necessário nos autos administrativos. Esse prazo deverá vir expressamente determinado na notificação de ciência. O contrário é também motivo de tornar nulo o procedimento. Com relação ao prazo para a defesa, vai ser o indicado na lei local, que normalmente varia entre 20 e 30 dias, corridos ou úteis. Lembrando que a data da ciência da autuação inicia o prazo para apresentar a defesa. Conforme já dissemos, essa ciência pode ser comprovada pela assinatura do autuado ou de seu representante no próprio auto de infração ou pela informação do agente público, apoiada pela assinatura de mais duas testemunhas, nos casos em que há recusa em receber a autuação. Sobre os fundamentos da defesa. Vocês podem observar que durante o curso já trouxemos várias dicas de possíveis argumentos para serem utilizados diante das mais diversas situações. Sob o ponto de vista do autuado, além das dicas já apresentadas, é necessário verificar primeiro os requisitos fundamentais do auto de infração, embargo, demolição, etc. Averiguar se foi emitido por autoridade competente, se constou todas as informações mínimas que a lei reputa serem necessárias, como a descrição da infração, tipificação, data, enfim. Ter o cuidado de apresentar defesa para todos os autos de infração autuados, pois cada autuação é apurada por um processo administrativo próprio, e ainda que as autuações tenham ocorrido na mesma data e os argumentos de defesa sejam idênticos, é necessário que cada processo contenha a sua defesa, pois, do contrário, pode causar transtornos e prejuízos para as partes envolvidas. Analisar se a sanção aplicada é proporcional tanto ao valor da multa quanto às eventuais medidas cautelares aplicadas, utilizando-se argumentos legais para esse questionamento, a exemplo das atenuantes e agravantes previstas. Verificar também se não houve a prescrição administrativa, se todos os atos foram devidamente publicados e se houve a devida cientificação do indivíduo. Enfim, tudo em prol de tentar tornar nulo esse documento. É neste momento também que o indivíduo pode solicitar mais prazo para a confecção de provas técnicas, como perícias, uma vez que é possível que o prazo de defesa concedido, que é o momento adequado para a apresentação desse tipo de conteúdo, não seja suficiente para a elaboração de uma perícia mais complicada. Mas tome cuidado! Se depois ficar constatado que esse pedido de prorrogação foi meramente protelatório, isso pode, inclusive, servir de agravante na sanção. Além disso, é interessante que a defesa também sempre questione o valor aplicado, de modo a demonstrar as atenuantes que a lei lista, ou também busque solicitar os descontos legais e conversões que já constam. Nos casos incontestáveis, fazer um termo de compromisso com essas alternativas é sempre melhor, considerando as questões econômicas. Sob o ponto de vista da administração, basicamente, o ente público deve verificar se a defesa foi protocolada dentro do prazo legal, contrário, não será válida, correndo o processo sem ela. Também deve verificar se a defesa foi protocolada por pessoa legítima, ou seja, se foi feita pelo próprio autuado ou por representante devidamente autorizado, por meio de procuração, pois do contrário, ela também não será aceita. Com relação ao conteúdo da defesa,
é interessante verificar se ela realmente traz argumentos plausíveis como provas de que o que foi alegado pelo agente público no auto de infração não se aplica ao caso, por exemplo. Portanto, a defesa será o momento em que o autuado apresentará todas as suas insatisfações contra o auto de infração. Ela servirá para produzir tudo o que se entender necessário para auxiliar no convencimento da decisão. Após o término do prazo para a defesa, sendo o processo devidamente instruído com as informações necessárias para a sua finalização, caberá à autoridade ambiental analisá-lo e emitir decisão. No que se refere aos órgãos locais, essa autoridade normalmente é o secretário de Meio Ambiente. Para a produção da decisão, ele normalmente conta com o auxílio do corpo jurídico do órgão. Será nesse documento que todos os pontos importantes trazidos ao processo serão resolvidos. Ele analisará os autos produzidos e as suas respectivas provas e sanções indicadas. Também analisará os argumentos trazidos pela defesa, juntamente com os seus documentos probatórios. Ao final, a autoridade indicará se caberá ou não a aplicação de alguma sanção, sendo o caso, qual seria, concordando ou não com o que foi apresentado pelo agente fiscalizador no auto de infração. Lembrando que é imprescindível que a decisão seja devidamente motivada, ou seja, que traga de forma bem explicada e embasada as razões que levaram a autoridade a ter esse posicionamento. No âmbito federal, recomenda-se que, após o transcurso de prazo para a defesa, sendo ela oferecida ou não, o órgão ambiental profira essa decisão no prazo de 30 dias. Após a manifestação da decisão da autoridade administrativa, será necessário notificar o indivíduo acerca do conteúdo decisório, os moldes dos atos utilizados para a cientificação da ocorrência de um auto de infração, por exemplo. Após isso, será oportunizado que o indivíduo, ora, recorra da decisão, conforme veremos adiante. Mas antes de tratarmos sobre essa etapa final, é importante termos em mente um outro processo administrativo muito comum, também derivado da fiscalização ambiental, que é o de regularização. Ocorre a regularização ambiental nos casos em que o empreendedor já iniciou alguma etapa da sua atividade sem a devida licença ambiental. Se ocorrer tudo bem, ao final desse procedimento, por meio do compromisso formal do empreendedor, ele irá conseguir uma licença de regularização para atuar em conformidade legal. Sobre os processos de regularização, a primeira coisa que a administração deve ter em mente é a seguinte pergunta: aquele empreendimento que descumpriu a lei, realizando atividade que necessitaria de licença ambiental sem a devida anuência do órgão, em condições ordinárias poderia ser licenciada anteriormente? Se a resposta for não, como por exemplo, o desenvolvimento de atividade econômica em unidade de conservação de proteção integral, o que a administração deverá fazer é, por meio do procedimento administrativo, adotar as medidas necessárias para que aquela atividade deixe de existir e que o meio ambiente seja reestabelecido para o que era antes. Para isso, além da reparação por eventual dano ocasionado no local, decorrência do exercício da atividade ilícita, o poder público deverá estabelecer a interrupção definitiva das atividades e a demolição de qualquer obra realizada. Ele fará tudo isso por meio da construção das seguintes peças. No que se refere à reparação do dano, o município ajuizaria ação civil pública, seja por meio próprio ou por provocação ao MP, para responsabilizar civilmente o infrator. Com relação à responsabilidade administrativa, o órgão poderá elaborar auto de infração ambiental, aplicando multa pela transgressão e auto-estabelecendo a interrupção imediata e definitiva da atividade e eventual demolição de obra, sem falar na representação junto ao MP ou Polícia Ambiental com relação ao crime cometido. Contudo,
Se a atividade for passível de regularização, ou seja, inexistir impedimento legal para o seu desenvolvimento, é possível que ao final do processo de regularização seja elaborado um documento entre o município e o responsável pelo empreendimento em que o particular se compromete a realizar determinadas ações, a exemplo da solicitação de licença ambiental de regularização. Nesses casos de regularização, se partir do próprio interessado a solicitação de regularidade, cabe à administração orientar o indivíduo a requerer a emissão dessa licença. Desde já, recomenda-se que sejam formalizados alguns compromissos com o particular a serem analisados pelo órgão ambiental. É importante que o processo de regularização seja deflagrado com o intuito de avaliar os riscos, impactos e danos eventualmente provocados pela ação ao ambiente, ao qual seria providenciado num processo de licenciamento normal, por exemplo, só que com algumas alterações pontuais, em virtude das particularidades desse empreendimento que já interviu no meio ambiente, a exemplo da determinação de melhoramentos ou modificações nas instalações. Recomenda-se que todos os ajustes que deverão ser cumpridos pelo empreendedor que pretende regularizar a sua atividade sejam firmados formalmente com o poder público por meio de documentos denominados termos de compromisso ambiental ou termos de ajustamento de conduta. A primeira coisa que se deve ter em mente é que, através do termo de compromisso ambiental, o poder público poderá firmar acordos com os responsáveis por atividades utilizadoras de recursos ambientais que transgrediram alguma norma e que agora, com o intuito de evitar ou suspender as sanções administrativas, ou até mesmo converter o valor de multa administrativa aplicada, firma esse acordo formal para regularizar a sua situação. Através dos termos de compromisso, é possível suspender a aplicação e a execução das sanções administrativas por um período de 90 dias até 3 anos, a contar da data do requerimento, podendo ser prorrogado por igual período. O interessante em se firmar termos de compromisso é o fato deles terem caráter de título executivo extrajudicial, ou seja, se forem descumpridos, o interessado poderá ingressar com ação judiciária requerendo de antemão o seu cumprimento. O conteúdo do termo basicamente irá prever as adequações e correções necessárias, de forma detalhada, comprometendo-se o empreendedor a efetuá-las dentro de um cronograma determinado, de maneira que a atividade volte a funcionar além da previsão de multa ou alguma outra forma de penalidade administrativa para o caso de descumprimento total ou parcial desse termo. Se o empreendedor cumpre na íntegra as cláusulas do documento, inclusive no que diz respeito ao prazo, aquelas sanções administrativas que deram origem ao acordo deixam de estar suspensas e passam a ser nulas, a não ser que o próprio acordo disponha de forma diferente. É importante destacar que o mecanismo deve ser publicado e só pode versar sobre infrações administrativas, não podendo prever sobre crimes ambientais e sobre a sua reparação na esfera civil. Por fim, qual a diferença entre o termo de compromisso ambiental e termo de ajustamento de conduta, TCA e TAC? Basicamente, eles serão feitos da mesma forma e servirão para as mesmas coisas. Mas as principais diferenças é que no TAC não existe prazo mínimo e máximo para se firmar o compromisso, e que no termo de compromisso, os legitimados para propor são os órgãos integrantes do CISNAMA, enquanto que no TAC são os seguintes. Agora chegamos na parte final do nosso curso. Seja no processo de regularização ou nos processos administrativos de fiscalização ambiental propriamente ditos, haverá, ao final, a necessidade de se emitir uma decisão administrativa. Quando o indivíduo está diante de uma decisão administrativa que não lhe agrada, mas acredita que não está certa em algum ponto, ele tem o direito de rediscuti-la, uma vez seguindo uma série de regras ainda relacionadas ao processo administrativo. Esse direito de rever a decisão é materializado por meio de um documento denominado recurso.
A forma como será apresentado, a quem deverá ser endereçado e o prazo para que se possa fazer, normalmente é disposto nas leis ambientais do ente administrativo. No caso dos municípios, muitos deles reproduzem, quase que na íntegra, o processo administrativo federal para o processamento desses documentos. Então, é provável que, se inexistir norma local tratando especificamente de modo diverso, o que é perfeitamente possível, para que as decisões do ente municipal possam ser revistas, é necessário que o interessado, dentro de 20 dias, contados da data da ciência da decisão, protocole o seu recurso junto ao órgão ambiental que proferiu a decisão, discorrendo nele as razões que acredita serem passíveis de modificação. Esse documento, embora seja recebido pela autoridade julgadora da decisão, ou seja, o órgão ambiental local, ele normalmente deverá ser endereçado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, que será o responsável pela análise dos fundamentos recursais e que proferirá a decisão final. O órgão local apenas fará uma análise inicial do recurso para verificar se os seus requisitos de admissibilidade foram atendidos, isso é, se o documento foi protocolado no prazo por pessoa legítima e perante o órgão competente. Realizando essa análise inicial, a autoridade emitirá decisão preliminar, comentando tão somente sobre a ausência ou não desses requisitos de admissibilidade, sem adentrar no mérito das razões recursais. Juntamente com essa decisão prévia, cujo conteúdo pode negar ou não a admissibilidade do recurso, a autoridade irá remeter o recurso ao Conselho. Durante esse período de protocolo do recurso, até a decisão final do Conselho, a cobrança de eventual multa aplicada na decisão ora recorrida fica suspensa. Contudo, se a decisão também tratar de penalidades não patrimoniais relacionadas à proteção ambiental, como a aplicação de embargo, interdição ou apreensão de produtos, por exemplo, não haverá esse efeito suspensivo, podendo ser exigidas imediatamente após a decisão de segundo grau. Após o julgamento do recurso, o Conselho Municipal restituirá os processos ao órgão ambiental de origem para que efetuem a notificação do interessado, dando-lhe ciência da decisão recursal proferida. Se as multas antes aplicadas subsistirem, estarão sujeitas à atualização monetária desde a lavratura do auto de infração até o seu efetivo pagamento, sem prejuízo da aplicação de juros de mora e demais encargos conforme previstos em lei. E, administrativamente, essa é a fase final em que o município irá executar, ou seja, cobrar a multa que antes estava suspensa do autuado. Após a notificação do indivíduo, com relação à confirmação da multa aplicada, o município irá inscrever o débito em dívida ativa municipal e realizará a cobrança pelos meios executórios cabíveis, a exemplo do protesto extrajudicial ou ação de execução fiscal. Lembrando que não é preciso esgotar um meio para ingressar com o outro. Outro ponto importante é que, de acordo com a súmula 467 do STJ, prescreve em 5 anos contados do término do processo administrativo a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Ou seja, se desde a data da decisão final, que confirmou a multa, passarem-se mais de 5 anos e neste meio tempo o município não iniciar o procedimento de cobrança contra o indivíduo, ele não poderá mais exigir o valor da ação em razão da prescrição. E essas foram as considerações finais sobre o processo administrativo ambiental. Espero que a sua trajetória pelo mundo do direito ambiental seja bastante proveitosa. Agradeço desde já pelo voto de confiança e espero que possamos nos ver em breve. Um forte abraço!